Boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma live de toda quinta-feira, né? Com a nossa saga dos Odus. Hoje eu não errei. Também Parabéns. depois de 15 estudos, não acertar uma, para, né? Para, porque não tem jeito mesmo. Então, essa parte, né? Como de costume do João, né? Vamos pedir licença para entrar na casa de vocês, para levar o nosso penúltimo Odu. Eu não vou arriscar falar, não quero pagar mico, então vou deixar a bronca aí para o nosso querido pai João de Oxaguian, assim como foi determinado. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui com muito prazer, com muito carinho, levando um pouco de conhecimento, um pouco de trocando esse conhecimento com vocês, né? E é que a gente pode dizer também convivência dentro do culto, tá? E a gente pede licença para estar entrando dentro da casa de vocês, do trabalho de vocês, meu mucuyu, meu motubá, minha bênção, meus mais velhos, meus mais novos, meus irmãos de fé. Nós estamos aí na saga dos Odus, estamos hoje já completando o 15º Odu da vivência de Ifá. E, como sempre, nós não temos como falar de Odu sem a gente falar, né, sobre a forma de consulta dos mesmos. Muita coisa, igual a gente tem explicado para vocês, tem aí no pai Google, na mãe Google, então a gente vai estar dando um pouco. Ou a nossa amiga lá, né? Ou a nossa amiga lá. A nossa amiga aqui de BH, né? Que agora é mestrado, porque pegou o pai Google e a mãe Google, e ela mesmo se mestrou dentro do culto de Ifá. De Ifá e dos búzios, que é tudo misturado, junto e misturado. Para quem não conhece, João, explica isso. A nossa amiga, às vezes você fica meio voado aí, então eu vou passar para vocês uma breve do que se trata quando a gente fala nossa amiga, porque como eu tenho... Você não pode citar nome, né? Então... Isso, não pode citar nome, entendeu? Senão os homens da capa preta vêm aqui buscar a gente. Só que não é capa preta Exu, não, é uns capa preta que anda de bata, né? Está lá no fórum. Então, esses Exu aí que a gente tem que correr deles. Então, quando a gente fala nossa amiga, é que dentro da vivência que eu tenho no Candomblé, eu fiz santo muito cedo, fiz com 22 anos, estou hoje com 54. Então... Nem parece. Nem parece. Chovendo aqui, ó, nevando aqui na cabeça aqui. Aí estamos com os cabelinhos brancos já. Você está com cara com uns 30. Axé, meu filho. Eu recebo toda essa idade em nome de Oxalá. Então, na vivência que eu tenho no Candomblé, a gente deparava com, já de manhã, quando eu ia para o barracão da minha mãe, que eu não trabalhava na época, eu ia para o barracão cedo para ajudar ela, que era uma pessoa de idade já avançada, e eu me deparei já com o salão cheio. O pessoal já 8, 9 horas da manhã já estava o salão cheio. E eu notei que no meio do pessoal lá tinha uma senhora que ela observava tudo que acontecia ao redor do barracão. Era filho de santo que chegava para dar o sé, era eu, né, cumprimentando a minha mãe de santo, né, com toda a reverência que a gente tem com os mais velhos nossos, né, beijar a mão, pedir a bênção, tudo, e ela ficou maravilhada com aquilo tudo. Então, quando ela veio perguntar para mim como é que ela fazia para se tornar uma mãe de santo, eu fui e expliquei para ela. Um caminho longo, porém muito gratificante, né? Você ter a presença dos orixás na vida da gente é muito gratificante, mas necessita de fazer uma obrigação,
você fica, né, inicialmente 21 dias interno, numa camarinha, e no caso de AO, se for EQED, não se raspa, se for, no caso ela que é mulher, se for IAO, raspa a cabeça toda, o santo, passei todo passo a passo para ela. Aí, mas como ela estava fascinada com toda aquela coisa, andar de branco, cheio de colar no pescoço, aquela coisa toda, ela ficou maravilhada com aquilo e falou, para que eu vou passar por toda essa obrigação, que esse rapaz falou comigo quase 1 hora de relógio, sendo que eu posso cortar o caminho, né? Já estou no Brasil mesmo, que tudo aqui se corta o caminho, então eu estou com a faca e o queijo na mão para cortar o caminho. Então, o que ela... É que nem no YouTube, né? O YouTube também corta, né? Então, isso, corta o caminho, cara. É um GPS de Fá, né? Você tem um caminho longo e um caminho curto. Você aciona o GPS de Fá, ele vai te direcionar o caminho mais curto e você se tornar um babalorixá, uma ialorixá, no caso dela. Aí, o que ela fez? Ela saiu dali, foi para o mercado, comprou uma peneira, comprou 16 búzios que ela contou na mesa da minha mãe, santo, quantos búzios que eram, que ela não sabia nem quantos que eram, então ela contou lá 16, comprou os 16, comprou uma peneira, todos os colares que ela viu lá, que ela se sentiu atraída com ele, ela comprou tudo, verde, amarelo, preto, vermelho, misturou Exu com Oxalá, e comprou um contregum, e comprou tudo que existia lá, e encheu a mesa dela, na peneira dela, desse monte de colar, entendeu? E ali ela foi praticando como é que julgava, juntar os búzios sem deixar os búzios cair no chão, porque no início a metade caía na peneira e a metade caía no chão. Então ela foi praticando aquilo e mandou fazer um cartaz na casa dela, tá? Joga-se búzio, traga a pessoa amada em 7 dias, escreveu lá um símbolo de Exu com Iemanjá, tinha uma imagem de Iemanjá quase 2 metros de altura no cartaz, do lado de fora. Fez um angu de caroço danado. Só que... Ela não sabe nem se é de Iemanjá, mas pô. Nem sabe. Ela viu uma santa lá com as pérolas saindo da mão e uma estrela na cabeça. Acredito que ela achou bonita aquela santa e falou, vai ser essa aqui, que eu vou ser filha. E assim ela fez. Como ela morava na rua principal, né, aqui de Belo Horizonte, então o que aconteceu? O povo não quer nem saber, ué. O povo quando você chega numa casa de santo, a pessoa que está consulente, ele não vai cobrar de você um diploma, um certificado da parede, nada. Ele considera que se você abriu casa, você é habilitado a tal coisa, né? Então ela começou a jogar búzio e tinha uns colegas meus que ficou sabendo e veio e contou para mim. Eu falei, não, vocês estão sacanagem, isso aí não está acontecendo, não, isso aí, eu não aceito isso aí que vocês estão falando, isso é zoação demais. Não, então você vai lá para você ver. E lá eu não vou, porque vai ficar muito chato para ela, muito constrangedor, né? Eu conversar com ela num dia, na outra semana ela já está com a casa aberta, vai ficar muito constrangedor para ela. Eu prefiro não ir. Aí um que era desconhecido da casa falou, não, eu vou e te conto como é que foi lá. Aí eu, como, né, Pedro Chaguial, não sou curioso nem um pouco, né, só não dormi o tempo todo que antecedeu a consulta dele, para me saber o que tinha acontecido. Aí ele, para minha surpresa, veio me contar que o santo dela era Inhaçã, né? Mas de Inhaçã apareceu uma Nanã, né?
acredito, deve ser quase tudo a mesma coisa, né? Da visão dela. Então, já errou o santo, né? Da água para o vinho, né? De Inhansã para Nanã. Só a réplica do nome que é igual, mas as características, fundamento é tudo diferente. Todo quem é do santo sabe. Não, E aí, meu filho, a coisa desenrolou de tal forma. Deixa eu só te fazer uma análise aí de Inhansã para Nanã. É porque Inhansã e Nanã. Então ela, ó, juntou tudo. Juntou o ritmo. É um ritmo, né? É só por causa do Inhansã, tio. Nanã. É só o tio. Isso, só o tio. Então, isso aí já foi o suficiente para ela, né? Ela pegou, né? Comprou as apostilas, comprou umas revistas que falavam sobre o santo, tudo. Então, ela já familiarizou com o nome dos santos. E ali ela começou a desenrolar a coisa, e numa das julgadas que ela falou, né? Esse meu colega que foi, ele mentiu para ela, falou com ela que ele estava com problema de perseguição. Aí ela foi julgar. Aí nela julgar, os búzios caiu na peneira e um deles caiu no chão. Aí ela, para não ficar feia na fita, ela foi, olhou o búzio no chão e falou: ó, a coisa está pior do que eu imaginava. Aí ele, para segurar, para não rir, ele foi, botou a mão na cara e abaixou na mesa. Entendeu? Como se ele tivesse desesperado na coisa. Só que ele estava querendo rir, né? Mas porque por causa daquela situação ali. E ele falou: ó, o búzio caiu no chão e aí é raso total na sua vida. Você vai ter que fazer um trabalho aqui, assim, assado, e dali já correu uma lista. Aqui vai precisar de frango, azeite de dendê, farinha de mandioca, e já começou a ter uns ingredientes que era para a casa dela também, da dispensa do sacolão dela também, foi junto também, mandioca, uns trem aí que eu não sei que santo que come mandioca, mas foi para a lista também do sacolão dela, entendeu? Aí, minha filha, parece que ela deve ter mudado o papelzinho da lista, ela deve ter pego a lista de compra que ela ia fazer no supermercado, mudou a lista, né, por engano, isso acontece, né, claro que isso acontece, e passou para ele a lista de compra dela, e o cara pegou essa lista e entregou para mim. Quando eu vi os ingredientes, eu falei: não, cara, você copiou isso aqui, não sei o que, não é letra de João, isso aqui eu vim de lá, cara, eu tô dentro de um centro aqui, eu não posso mentir aqui não, cara. Eu falei: gente, não é possível. Contei para minha mãe de santo, minha mãe primeiro quase morreu de tanto rir, né? Quase que a velha foi para o espaço, de tanto rir. Ela também não acreditou naquilo, não. E nisso, filho, tá até hoje. Hoje eu não sei, né? Porque já tem um bom tempo que eu não passo nessa rua para poder ver. Mas pelo menos há uns 25 anos, mais ou menos, eu acompanhei lá. Depois a coisa mudou um pouco de candomblé para umbanda, que colocou duas imagens de preto velho na porta, um velhinho e uma velhinha preta, uma preta velha, na porta, entendeu? Só que evoluiu. Quem passava assim, via, achava que tinha dois velhinhos lá mesmo, um casal lá, que o tamanho era grande. Então parece que ela ganhou uma grana violenta lá, porque a reforma da casa foi geral, a casa estava um mulambo, a casa mudou. Então, quando eu conto isso aí para as pessoas, igual eu comentei isso uma vez para minha esposa, ela falou comigo: não, João, mas se ela está ganhando dinheiro, é porque ela automaticamente ela sabe, então, as coisas que acontecem no culto. Se ela não soubesse, a casa dela não estava daquele jeito. Mas aí é aonde eu falei para ela, falei: minha filha, é o seguinte, para cada 50 pessoas que ela atende, se algum orixá tiver a misericórdia, um Exu tiver a misericórdia de resolver o problema daquela pessoa, mesmo se deparando com todo absurdo
que ele vai estar escutando ali ao lado, já é lucro para ela. Cada jogo que ela receber um dinheiro daquele jogo, mesmo que ela fale, né, como sabe, como automaticamente é uma mentira, né, porque ela não tem obrigação nenhuma de cabeça que justifique o jogo responder para ela, só pelo jogo dela estar jogando todos os dias ali, aproveitando da desgraça das pessoas para poder julgar, é o suficiente para ter lucro. Dali você vai juntando. Eu não acabei de comentar com você que a minha mãe de santo que vive a vida dela dentro de um terreiro de candomblé, neta de escravo, entendeu? Eu chegava lá de manhã, o salão já estava cheio de gente para ser atendido. E eram pessoas que você acompanhava como se diz, a ancestralidade do atendimento. A mãe vinha atender, trazia a criança, aquela criança começava a crescer, dava continuidade às coisas, entendeu? Ao trabalho, muitos se tornavam filhos de santo. Então você via que tinha coerência, tinha conhecimento a coisa. Minha mãe era uma pessoa muito sistemática no santo. Ela não confiava em nenhum pai de santo de Minas Gerais, Rio e São Paulo. Ela só trazia pessoal que era conhecido dela da Bahia, lá de Gandóis, de Casa Branca, só esse pessoal que ela lidava. Então, o que eu sei de candomblé, eu aprendi com essa galera, entendeu? Conheci com essa galera e mais tarde, depois com meu pai, que é aí de São Paulo, que é o Pedro de Logunedé de Oxum. Entendeu? Seu pai de santo é daqui de São Paulo? Daí de São Paulo. Ele era aqui de Minas e mudou aí para São Paulo, mas ele era da Bahia também. Hoje ele está em São Paulo. Não, mas falando sério agora, referente, né, que a gente falou da nossa amiga, tudo, mas é que a gente usa como Parâmetro, né? Um parâmetro sério, porque é uma coisa séria. Ué. É a mesma. Desse tempo que houve esse coisa aí até hoje, não teve ninguém que teve coragem de denunciar, sei lá, ela ainda tem a casa aberta? Não, é aquela coisa, né? A gente sabe que algum tipo de processo ela tomou, porque na casa dela, que antes tinha aquela plaquinha de traz pessoa em 7 dias, aquela placa foi modificada. Então, hoje a placa lá trago a pessoa rapidamente. Então, esse rapidamente, ele é fictício, ele é figurativo. O rapidamente, ele pode ser 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos, ele não determina tempo, o rapidamente, entendeu? Então, juridicamente, automaticamente, ela tomou algum processo em cima disso. Só que com o avanço das redes sociais, que a gente tem hoje condição de denunciar uma pessoa a curto espaço de tempo. Agora, naquela época, não tinha jeito. Pessoas tomavam prejuízo, ou processava aquele pai de santo, ou nunca mais aparecia lá. Para ele, é uma pessoa a menos, uma a mais. Entendeu? Agora, hoje, não. Hoje, você abre uma casa aí, se você fizer bagunça lá, o nego vem na rede social aqui e arrebenta você. Amanhã você não está nem muriçoca entra no seu terreiro, se você for escandalizado. Entendeu? Porque o bairro inteiro vai ficar sabendo, a cidade inteira vai ficar sabendo de você. A gente vê aí nesses canal que tem aí, de beco, de marmota, desmarmotagem aí, os caras são detonados e sofrem consequências em cima disso. Tanto de cliente quanto civilmente responde por isso, entendeu? É por isso que eu sou contra a incorporação em redes sociais, independente de Facebook, Insta, YouTube, eu sou contra, porque aí eu já não acho que é a entidade. Aí, para mim, já é coisa do próprio médico querer chamar views, like, inscrito. Eu já não acredito que seja. É a minha opinião que eu acho, né? Tem gente que faz, mas eu
sou contra. Não, sem dúvida. Tá? Eu sou a favor, assim, que se a pessoa vier a incorporar, eu estou ali com o celular, ó, fulano, ou Exu tal, ou Pombogira tal, a senhora me autoriza a exibir essa conversa que eu estou com a senhora aqui? Não, te autorizo. Aí é diferente, É entendeu? que, Mas você se preparar para essa finalidade, um canal, aí é mais complicada a coisa, entendeu? é que nem eu penso, tem que ter um fundamento. Porque se Hum, for incorporar no YouTube, para mim, eu acho que é só para chamar views. é, com Agora, que nem você certeza. falou, tudo bem, né? Aí já é a entidade que está autorizando. É Uhum, diferente. isso. Mas, mudando de assunto agora, vamos, né, voltar aí Dá ao décimo continuidade dia. aí. Vamos relembrar, como de costume, o Isso. A gente tem como de décimo. costume a gente falar sobre a forma de consulta, né? Nós temos as formas de consulta através do Merilidiogun, que seria o jogo de búzio, tá? São 16 búzios, mais um. Esse mais um, ele fica normalmente do lado de fora da peneira, que é o que representa Exu, e os 16 ficam dentro da peneira, tá? Que são utilizados dos orixás. Eles não são interligados, como o Opelê, Ifá, né? De Ifá, pela palha da costa, eles são soltos, e a representação deles é através de caídas voltadas para cima, o buzo aberto, ou voltado para baixo, ele estando fechado. Então, de acordo com a posição que esses búzios caem aberto e fechado, mais a vidência daquele babalorixá, ou que é a lorixá, é passado mensagens, tanto via a própria visão, quanto do próprio olfato, ouvido, tá? Passa por essas mensagens e o babalorixá transcreve para aquela pessoa o que ele está visualizando ali. A pessoa se auto né, ter conhecimento do que está acontecendo ali. Tem uma situação que é pregado nas redes sociais aí, que eu não concordo também, que é ensinado a pessoas a identificar a caída do búzio na mesa, para a pessoa ficar sabendo se está sendo enganada ou não. Isso aí, para mim, não procede. A pessoa é muito visualizada na internet, mas infelizmente eu vou ter que discordar de você, né, também, porque não há possibilidade de uma pessoa identificar o que está caindo dentro de uma mesa de jogo sem ela ter obrigação para tal. Tá? Não tem jeito. Isso não é uma coisa que se aprende em apostila. Isso é coisa que se aprende em roncó, em camarinha, em obrigação. Tá? Então não se aprende isso aí em apostilas de venda à torta direita, não. Se fosse disso, não necessitaria da pessoa ir procurar um pai de santo. Se ela sabe identificar o que está no jogo de búzio, é só fazer igual a nossa amiga. Vai no mercado, compra os búzios e joga em casa. Acabou, ué. Para que você vai pagar babalorixá, sendo que você sabe identificar o que o pai de santo está julgando à sua frente? Para que você vai pagar? Vai lá no mercado, aí em São Paulo, aí no Mercadão de Madureira, compra os búzios lá. Tem tanto branco quanto preto. Você pode escolher o búzio que você quer comprar. E você mesmo joga em casa. Não precisa nem comprar peneiro, você pode jogar até no chão. Você sabe identificar, ué. Entendeu? A não, Então se vende isso aí também. a não ser, né, que nem a gente fez aquela live, né, da confirmação dos 4 búzios, né, que é Isso. específica. Aí.
Aí é diferente. Que é outro papo. É igual eu expliquei para vocês. Quando existe uma caída, igual eu expliquei para vocês, quando você sacraliza, igual nós fizemos aqui, sacralizar os 4 búzios, você está sacralizando ao pé de uma entidade, de um Exu, de uma pombagira. Então, eles vão estar respondendo sobre aquela caída, e não você, não eu. Eles que vão responder. Entendeu? É tanto que quando eu vinha trazer, igual eu trouxe várias, pelo menos 2 vezes eu trouxe a imagem de Exu Mirim aqui para ser mostrada no canal aqui, o que eu utilizei? Eu não utilizei minha própria intuição daquilo. Eu utilizava os búzios. Pegava nele e chamava ele. Chamava Exu Mirim, papapá, você aceita ser levado aqui, removido da sua casa para ser moço, ele julgava. Se sim, sim. Se não, não. Acabou. Virava as costas e ia embora. Ele que respondia. Então, eu não tenho habilidade, né? Eu, entre aspas, né? Uma pessoa leiga não tem habilidade para estar participando de uma consulta, de um jogo de búzio e saber identificar o que está sendo caído ali. Ah, não, eu estou sendo... Agora eu sei, nenhum pai de santo me engana, porque agora eu sei o que é que está na caída ali. Isso aí. A pessoa foi muito, mas muito infeliz de pregar a coisa dessa forma. Tá? Então, dando continuidade aí, que tem através do jogo de búzios, e responde pelos orixás, porque o búzio ele é do orixá, por isso que para a pessoa jogar búzio, a pessoa pode até ser de umbanda, quimbanda, de qualquer banda, pode ser, mas tem que fazer a obrigação do orixá. Fazendo a obrigação do orixá, ele passa a ter o domínio pelo jogo de búzio. E quantas obrigações ao todo? Oi? Oi, você está ouvindo bem aí o som? Tô. Deu uma cortadinha, mas agora eu estou escutando. Não, mas tá ouvindo aí, né? Tô. Não, mas quantas obrigações assim, que a gente está falando, mas no candomblé? No candomblé, para a pessoa ter essa habilidade, a pessoa necessita do ato de fazer o santo. Tá? Vamos supor, você é de Xangô. Ah, João, eu quero passar a jogar búzio, quero ser o babalorixá do candomblé. Ou depois que eu fizer o meu santo, eu quero continuar na Umbanda, sem problema nenhum. Não há problema nenhum disso. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o santo, vai fazer, no caso, confirmar no jogo de búzio o seu santo, como Xangô, tá? Confirmou o búzio, confirmou o seu... que eles chamam no candomblé o seu juntó, que seria os outros orixás que compõem essa grade de santos que te acompanham. Tá? Então, nós vamos partir agora para a feitura. Marca-se uma data, você é recolhido, passa por todos os fundamentos, deu uma travadinha aí, mas está retornando. Não, eu que parei aqui para... Ah, tá. Então, você marca-se a data, te recolhe, você passa por todos os fundamentos. Aí, Sônia, um abraço, querida. Tudo de bom para você, oxalá que te abençoe. Então, você passa por todos os fundamentos, tá? Da feitura, raspagem, rezas, banhos, todos os fundamentos de orô que tem que ser passado para você, aí pronto, dentro do seu juntó, além dos santos que você pertence ao seu juntó, vai se assentar Oxum, tá? Mesmo você tendo, por exemplo, o Inhansã, assenta-se também Oxum, porque Oxum, ela é a dona do jogo de búzio. Então, 90% dos babalorixás que fazem santo necessita de assentar Oxum, tá? Para ter essa ligação. Sua bênção. Aí, você, mediante a isso, tem um ato que é feito
também na cachoeira, com o filho de santo, que vai passar por esse Oru, e no dia da saída, a Oxum vem ou incorporada em algum filho da casa, ou em algum outro santo que tiver incorporado na casa, e vem e te entrega esse balaio com um jogo de búzios na cabeça. Então, passou para você. Passou isso para você, você passa a ter domínio sobre o jogo de búzios. Ali, então, agora você só vai entender, através das caídas, entender o que você está escutando, entender a posição das caídas, para isso você vai, naturalmente, você vai passando para as pessoas o que você está vendo, o que você está escutando. O que de intuição vai estar te passando, você vai passando para as pessoas. Isso aí é um fato centenário, entendeu? Isso vem desde a África até aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi-se aperfeiçoado o ato do jogo de búzios. Tá? Aqui se aperfeiçoou, porque a gente sabe que o negro, quando veio para o Brasil, ele, né, cultuava o candomblé aqui muito precariamente, porque era um ato de resistência. Então se cultuava através das senzalas, substituindo os orixás por santos católicos, né? Isso que a gente tem hoje aí, o sincretismo, que era uma religião proibida no Brasil, então só se foi permitida através do secretismo. Isso que se continuou a prática do candomblé no Brasil. Então, voltando aí, a gente tem o jogo de búzios, tem o Opeleifá, que são sementes interligadas por palha da costa, e essas sementes, através de caídas, ela é balançada e a caída em cima da dizina, que é uma esteira que o Babalaô faz a consulta no chão, sentado no chão. Então, através dessa posição, aí no caso do Babalaô, aí já é diferente, aí já não existe o ato de intuição pelo Opeleifá, já é através de posição da caída. Através daquela posição, ele sabe qual dos 256 odus que vai compor aquela consulta, e através do pó de Irossu, que é espalhado em uma peneira, uma tábua de madeira redonda, ele vai traçando na vertical aquele odu que está sendo correspondido ali. E através das sementes de dendezeiro, que é o ziqui, ele junta um no outro e bate na mão. Então, de acordo com a quantidade de iquis, que são sementes de dendezeiro que fica em cada mão, ele sabe interpretar qual o odu que vai estar respondendo ali, dos 256, e, como eu já tinha explicado, para um Babalaô, dos 256, ele tem que saber o nome de todos eles de cor, e no mínimo de 3 a 5 itãs e versos de cada um. Então, através dessas caídas, ele vai saber qual o verso que vai assemelhar aquela consulta daquela pessoa, e ali ele vai desenrolando o diálogo com aquela pessoa e descobrindo o que ele pode estar ajudando aquela pessoa, aquele consulente. O Opeleifá, por ele ser uma coisa bem dinâmica e muito profunda, se gasta hoje aí de 4 a 8 anos para uma pessoa ter um domínio de Opeleifá. Total. Sim, eu falo de uma pessoa que tenha preparo para parar em frente de um consulente e ter habilidade de realmente passar para a pessoa aquilo que ela está precisando. E não inventar as coisas também. A gente vê muito hoje aí
gente se depara com muito babalaô, pessoas muito, mas muito novas no culto, e quando você depara com lives dessas pessoas, elas revelam muito pouco tempo dentro da vivência de Ifá, e isso, para mim, particularmente, é uma situação preocupante. Tá? Não estou aqui para criticar a habilidade de cada um, não. Eu tenho aqui para poder estar demonstrando em matéria prática. Se a pessoa estudou, vive do culto, tá? Estudou à altura, que tenha condição de falar isso que eu falei para vocês, tá? Tenha condição de falar os 256 odus em Yorubá. Desses 256, ele ter condição de falar de 3 a 5 versos ou itãs de cada um, automaticamente ele está apto a levar o nome de Babalaô e agir como tal. Essa é a minha visão e a visão de quem eu consulto quando eu estou com dúvida em relação aos meus estudos, tá? É uma pessoa, né, eu não vou revelar porque pediu para não revelar porque ele não gosta de polêmica, mas é pessoas que têm livros e mais livros publicados dentro da cultura de Ifá. Então, é pessoa de bagagem. Né, e para quem, para quem, né, que a gente está falando do Ifá e quiser estudar e achar que, né, começou a estudar, vamos por agora, nesse exato momento, e achar que amanhã já vai saber os 256 Odu, né, vamos pegar leve, porque não é bem assim as coisas. Isso, entendeu? A coisa é complicada, entendeu? Porque não se limita, eu estou te falando aqui, não é com bagagem de eu falar e não sei isso. A coisa não limita a os 16 Odus Meiji que nós conhecemos, não. Como Ocaran, Giocó, Etaogundá, Irossum, Oxê, Obará, Odi, Edionilé, Ossá, Egiofum, Ouorim, Ossá, Ouorim, Egila Sheborá, Egilobon, Icá, Obelgundá e o 16º, Aláfia. Então, não limita somente a eles, não. São 256. Mas como o João sempre está ensinando desde lá do começo, são 256, mas os 16 principais que Isso. são os principais são esses que eu citei. Tá? São então, esses 16. Isso. Eles baseiam nesses, podem vir a basear, porque eu não tive ainda contato a nível, né, de trabalhos espirituais, ebós, com esses babalaôs que estão aí na mídia, para saber se eles realmente são dotados desse conhecimento. Tá? Eu só revelo para vocês, para se tornar um babalaô, o que é necessário fazer. Tá? E lembrando a todos que é em base do conhecimento do João, né? Então, isso, base do meu conhecimento. Se amanhã um cara aparecer aqui e falar, o que ele falou aí é tudo besteira. Você faz um Itefá aí e amanhã você está apta a julgar o Peleifá. Acabou, eu fico calado, eu não vou falar nada, entendeu? Gasta-se você o seu dinheiro para poder fazer coisa com ele. Não vai se gastar o meu, então por mim, tranquilo. Beleza? Então a gente aí, a forma é essa, tá? Essas são as duas formas que tem para se consultar. E nós falávamos, na semana passada, nós falamos sobre o 14º, 14º Odu, que seria o Odu Icá, regido por Oxumaré, Logum Edé, Ossanha. Tá? É um Odu
que tem a simbologia da cobra. Tem uma falsa característica de falar que as pessoas são fofoqueiras. Não são fofoqueiras, elas são dinâmicas, são muito controvertidas, falam para danar, então são confundidas como fofoqueiras. Não são fofoqueiras, não. Tá? São pessoas vitoriosas, né? Usam o dom da inteligência, tem o poder da fala, então eles falam muito, são muito dinâmicos para poder se expressar. Sorte financeira, são pessoas obedientes, carrega inveja, porque onde passam, elas são apreciadas, elas são pessoas equilibradas, possuem dentro das suas representações de cor o vermelho, o negro e o azul. O que mais que a gente pode estar fazendo deles aqui? São pessoas de muitas amizades, são pessoas comunicativas, como eu disse para você. A própria aparência de uma pessoa de IK são pessoal sensuais, tem um sorriso marcante e tem muita sorte com o dinheiro. E como a gente já vai estar falando das características, né, dando só uma reconstituída do que a gente viu na semana passada, tem como negativo de relacionamento, né, problema de confusão na justiça, são raros casos que não envolve polícia no meio, essa confusão. Tem como fragilidade de proibição comer peixe de couro, peixe defumado, cobra. Então, no caso, salmão. Não pode. Peixe de couro não pode. Peixe defumado também não. Não pode comer carne. Pessoa, então, não vai nem poder ir no churrasco. Pode não. Não pode comer carne de cobra, carne de jacaré, né? Tem carne que é mais difícil de comer, que seria a carne de macaco, mas não pode comer também, tá? Porque a carne de macaco tem um dos itãs. Nossa, mas a carne de macaco é o do macaco mesmo? Macaco mesmo, Porque na África é muito comum, tá? Como é uma religião originada da África, então é muito comum você comer carne de macaco lá, eles matam muito lá, faz parte da culinária deles, a carne de macaco. Não existe essa proibição lá como é proibida aqui, né? Porque faz parte da nossa fauna, o macaco. Lá não, lá ele se come. Só que as pessoas que são regidas por esse Odu são proibidos de comer carne de macaco, levando até a morte, se comerem. Entendeu? Como então, assim, levando até a morte? É morta? A ira que se volta por esse Odu, a pessoa comer carne de macaco, leva a pessoa até mesmo a morte. Tanto a pessoa pode passar mal e vir a passar um aperto no hospital, a fúria dele pode ser tão grande que pode levar a pessoa à morte também, tá? Até mesmo a morte. Então, existe essa pessoa estando no negativo. São pessoas que se tornam solitárias, é o oposto da parte positiva, a possessividade, vingativos, não deixa passar nada batido, a parte de dinheiro entra com facilidade, o que entrava em facilidade vai estar saindo com facilidade. E como são pessoas que... É a mesma coisa que ganhar na Mega Sena, né? Comprar, ganhar aquilo, e aquilo sai da sua mão sem você saber. Quando você vê, você gastou aquilo, no que você gastou, você não tem a parte material na sua casa,
como se gastou o dinheiro, você não sabe onde foi que você gastou o dinheiro. Sumiu. Ó, você vai ver, você gastou em festa, você gastou em coisas que palpavelmente você não tem nada material na mão e gastou aquele dinheiro todo. Então, do Ou mesmo seja, jeito que entra, ele sai. ou seja, né, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ou seja, gastou tudo menos o que precisava ser. Isso mesmo, tá? E por ele carregar essa carga, né, principalmente o Nanã, que faz parte do seu do conjunto de orixás que ele corresponde, ele teme muito a morte, porque carrega, né, as pessoas de Nanã, pessoas de Ubaluaê, de Umulu, automaticamente carregam muito o Egum, tá? Então eles têm essa medo de morte, pessoas regidas por esse Odum. Então tem que se evitar, né, que essas pessoas participem de funeral, velório, enterro, tá? Passagem em cemitérios. Se for dentro de barracão e for identificado essa pessoa, então ela não pode lidar com ser um babá de Egum, tá? Cuidar dos materiais, das coisas do Egum da casa, tem que ser evitado. Ela não gosta de nada que seja originado à morte. Então, com isso... Deixa eu só cortar aí para você descansar a garganta aí. Tranquilo. O pessoal de casa que quiser fazer alguma pergunta sobre o do número 15, pode fazer à vontade, qualquer pergunta, não fique com medo se for uma pergunta besta, não, né? Pergunta que não seja nada a ver, não tem problema. Pode perguntar tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Aqui a gente está para ensinar e o que a gente não souber, a gente procura saber para na próxima live. A gente traz para você, tranquilo, sem problema nenhum. Como a gente fez dessa aqui na live passada. Fizeram algumas perguntas, a gente respondeu, porém, né, eu peço desculpas a uma pessoa a qual eu não consegui achar a pergunta dela sobre aquele Edu que ela perguntou referente ao cargo. Isso. Eu não lembro, eu peço desculpas, ainda estou procurando, né? Nem que chegue até dezembro, mas eu ainda vou procurar essa pergunta para poder estar respondendo. Eu ainda não achei. É que ela tinha perguntado se aquele Edu, eu não lembro agora o número que era, se aquele Edu era o Edu de cargo. De cargo. Você lembra? Eu acho que era Oxé. Tenho quase certeza que seria Oxé. Se for Oxé, não é um Odu de cargo, não. Tá? Para a gente falar aqui rapidamente, para você depois só vocês irem checando e já para não perder o fio da meada, já fala se o 15º é ou não também. Isso mesmo. Tá? O IK, que é o 14º, 14º, né? Ele é de cargo. Tá? O 15º ele já não é de cargo, o Belgundá, ele não é de cargo. E já o 16º, que é o Aláfia, ele é de cargo. Tá? Então, os Odus de cargo, eles são Obará, Jonilé, Ossá, Egiofum, Orim, Egila Sheborá, que eu igual falei para vocês, Icá e Aláfia. Esses aí são Odus de cargo. Né, no caso. Hã? O Aláfia seria o último, né? Isso, Aláfia é o último. Tá? Então, a sequência é esses aí. Tá? Só para o pessoal entender melhor em casa, quando a gente fala cargo, estaria relacionado à mãe, o pai de santo, ou vice-versa, ou outros cargos, não é isso? Isso. Quando a gente fala cargo,
Na cultura iorubá, tudo que se refere à ancestralidade, a você se tornar um sacerdote, o principal argumento em relação a isso é servir, tá? Servir ao próximo, servir ao mais necessitado. Então, quando a gente fala cargo, esse cargo, tanto ele pode ser como sacerdote de candomblé, sacerdote de umbanda, quimbanda, qualquer coisa que seja, ele esteja à frente disso. E se ele for fora do culto, da cultura iorubá, qualquer tipo de cargo que ele esteja servindo ao próximo. Ele pode ser um padre, ele carrega um desses odô, mas ele pode ser um padre, ele pode ser um médico, ele pode ser um enfermeiro, tá? Qualquer coisa que sirva como ajudar o próximo diretamente, tá? Como ele seja o cabeça de ajudar o próximo. Tá? Então, não quer dizer que seja cargo, tem que ser um sacerdote, não. Se puder ser um sacerdote, Brasil 10, porque ele vai ter conhecimento específico de cada odô desse. Então, a nível de prosperidade, ele vai ter uma prosperidade maior se ele for um sacerdote dentro da cultura, do que ele ser um médico, por exemplo. Tá? Mas ele vai ter esse reconhecimento perante Olodumare, porque ele veio na Terra com uma missão de servir o próximo, então ele não serviu como um Baba-Orixá, mas ele serviu como médico, ele serviu como um padre. Então ele cumpriu o propósito e o acordo que ele foi feito lá no Orum para fazer aqui na Terra, cumprir aqui na Terra. Ele cumpriu a promessa que ele fez. Correto? Então, a coisa... só te cortei só para poder explicar para o... Não. Isso é importante que a pessoa saiba, tá? Porque a gente fala muito cargo, mas a gente esquece, às vezes, passa batido de você, né, dar a característica do verdadeiro conceito da palavra dentro da cultura, cargo. Certo? Perfeito. Então, a gente dando sequência, a gente vai estar falando hoje sobre Albé Ogundá, Obé Ogundá, Ogundá Meji, Obé Ogundá Meji, né? Eu tenho falado com o pessoal, quer dizer duas vidas que o Odu teve na Terra. Uma no Orum, que seria o céu que nós conhecemos, tá? Onde vive as deidades todas, os Oruns, né, Olodumare, todos os orixás na parte astral superior estão todos no Orum. O Aie é onde nós vivemos aqui. Tá? O único que tem esse trânsito livre entre o Orum e o Aie seria o Exu Bara. Ele que é o responsável de levar as nossas mensagens e trazê-las para o planeta Terra, que seria o nosso Aie. Então, a coisa gira em torno dessa lógica aí. Então, a Ogundá, ele é representado pela separação, tá? É a separação que divide em dois. É o Odu da mudança repentina, é a mudança que não existe medo, tá? É um Odu do tudo ou nada. Eu vou alcançar meu objetivo, mas eu não tenho medo de alcançar esse meu objetivo. Eu vou aqui, um exemplo, eu vou para o Catar, vou assistir a Copa do Mundo lá no Catar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir ele a qualquer custo, eu não tenho medo. Se eu estiver no negativo e eu cismar que eu vou para o Catar, e eu estiver no negativo, a pessoa chegar para mim e falar, vamos passar uma fita ali, que eu fiquei sabendo que um cara ali está guardando debaixo do colchão dele ali tantos R$1.000 ali.
dá para você ir para o Catar. Eu topo. Então, ele não tem medo, ele não tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, ele estando no negativo. Ele vai. Aquilo pode levar ele à justiça, ele ser preso, ele morrer, mas ele não tem medo, ele parte para cima e vai. É tipo de pessoa que não tem medo do perigo, né? Não tem medo do perigo, tá? Ele é muito considerado por vários estudiosos como o Odu da guerra. Ele parte para cima sem saber a consequência que aquilo vai dar. Mesmo ele estando com a arma desproporcional a que o inimigo se encontra, mas ele vai. Não tem medo de ver o que vai dar. Tá? Então, ele não importa com o risco que ele vai enfrentar. Existe uma militante dele que ele apanhou muito do pai e não pronunciava nenhuma palavra. Então ele apanhava. Então chegou no determinado, quando ele apanhou pela 16ª vez, para cada palmada que ele tomava, ele começou a soltar o nome de cada Odu, de Ocaran a Aláfia, para cada vez que ele era açoitado. E após ele apanhar, ficou-se marcado que este Odu ele carrega o sofrimento de todos os Odus. Tá? Ele apanhou com esse bastão, que mais tarde esse bastão passou a se chamar o Irofá, que é o bastão de marfim, que serviu para... Vou colocar aqui a câmera aqui. Bom, vamos esperar o João, ele deu um probleminha lá na internet dele, ele já voltou. Não, voltou não. Né, vamos esperar ele... Vamos esperar o João, que deu uma... Ah, já voltou, agora voltou. Desculpe aí, meus irmãos. O que aconteceu aí? Teve então, soltou o tripé aqui. Então, estava explicando para vocês, tá? Esse bastão passou a ser chamado de Irofá, que é o bastão de marfim, que traz o sofrimento dos 16 Odus, antes de alcançar o sucesso. Então, é um Odu que, ele estando no negativo, ele batalha muito para conseguir alcançar o seu objetivo, alcança, mas com muito sofrimento. Tá? É um orixá, é um Odu, que em algumas culturas originam ele ao Omulu e ao Obaluaê, mas no Candomblé ele é originado por Tempo, Euá, Obá e Ogum. Tá? São presenças marcantes. É um Odu de fogo, tá? Sobre água, mas prevalece o fogo. A cor é o vermelho, negro, é o cinzento, o azul e o branco. Ele tem uma das características das pessoas que carregam essa energia, estando no negativo, carregam doenças de impotência sexual, febres, hepatites, essas doenças de vírus, articulação. Então, essas coisas são marcantes, e problemas também de ouvido. Isso aí é coisa marcante também para as pessoas que carregam essa energia. São proibidas de comer
comidas temperadas com azeite de dendê, o feijão vermelho temperado com dendê, carne de galinha. Esses são meio complicados eles, porque a carne de galinha são ejó para eles, carne de porco, carne de antílope, camarão, banana da terra, inhame, azeite de dendê, mamão, vinho de palma. São os negativos para essa pessoa que carrega esse odor. Para você comer e não vier a ser prejudicado, você, após comer, você sauda o orixá, que existe esse respeito e essa reverência sobre todos os orixás, que é Oxalá. Você sauda ele, pede agô e se banha com a água da canjica. Tá? É uma forma de você pedir agô ao Oxalá, para que Oxalá intervenha sobre aquele determinado odum que venha a ser apaziguado, tá? Não venha com toda a fúria dele para cima de você, por você ter comido uma dessas especiarias aí, certo? Tem também a posição dele também, que é um odum que se sacrifica, ele sendo um odum masculino, ele se sacrifica pela fêmea. Tá? Então, é um odum que ele, estando nessa situação de vulnerabilidade, ele, em qualquer circunstância, ele se sacrifica para que a mulher se sobressaia e sobreviva. É uma coisa marcante dele também. São pessoas, estando no positivo, são pessoas amigas, são companheiros, a opinião delas é o que prevalece, tá? Estando dentro daquela opinião, elas não abrem mão da opinião para uma outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento. Por ser uma pessoa muito falante, ela tem brilho próprio. Onde ela chega, ela ocupa todo o espaço, ela brilha. Tem brilho próprio. São pessoas inteligentes, simples, amorosas, equilibradas. Tem um desejo de conquista à flor da pele. E está pronto para poder socorrer qualquer pessoa que tiver com dificuldade. Não mede sacrifício para poder colher aquela pessoa. E uma coisa marcante para as pessoas que carregam essa energia é que, dentre os orixás que representam essa energia, tem a representatividade do próprio Ori. Então, o que acontece? 80% das pessoas que carregam essa energia, normalmente a pessoa tem que passar ou anual um bombori para tratar da cabeça do Ori, ou fazer o santo. Tá? Isso aí é inevitável. Quem não sabe o que é fazer o santo, é aquilo que eu... obrigação. Então. Isso, é uma obrigação. Tá? É aquilo que a gente tinha falado da nossa amiga lá, que tinha que ter feito. Exatamente. E para quem não sabe, fazer o santo é o modo conhecido no candomblé. No candomblé. Ainda é conhecido como obrigação, mas mesmo assim, tem casos na Umbanda que o nome também é diferente. Então, isso mesmo. Tá? No candomblé se recolhe, tá? A pessoa é recolhida durante 21 dias, e ali passa por todos os fundamentos, tem hora para dançar, tem hora para rezar, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para tomar banho, tudo tem hora para você aprender a dançar, tem hora para você aprender a rezar, tudo tem a hora certa de você fazer.
Então, é uma coisa marcante que a gente leva para o resto da vida da gente, que dá saudade também. É muito sacrifício, não é fácil, não. Tanto em época de calor quanto em época de frio, é muito sacrifício mesmo. A Tia Oxalá que abençoa. Então, é uma situação que existe o banho, que, né, muitos babalorixás adotam isso aí, só dando uma palhinha rápida aí. Existe o tal do banho da madrugada, que você toma o banho no tempo, e não tem tempo certo. Você pode estar sendo pleno julho aqui, o julho aqui é super frio. Então, quando eu fui fazer a penúltima obrigação, a minha garganta inflamou. Quando eu entrei para a camarim, a minha garganta inflamou. Eu tossia, mas não pode você introduzir. Se você tiver uma doença crônica, você tem que se medicar. Mas muitos pais de santos não gostam de introduzir remédios dentro da camarinha, porque isso aí influencia diretamente o orô, que é a reza que é feita todos os dias. Tá? Então, se tiver alguma propriedade naquele remédio que seja prejudicial àquela pessoa, isso vai influenciar ela. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive que ficar, durante todo o tempo meu de recolhimento, com uma garrafa que meu pai me deu de mel. Então, eu ficava somente tomando mel dia e noite para poder melhorar minha tosse. Tanto que na própria saída minha, eu saí na festa de saída minha tossindo. Garganta inflamada, tudo. Vinha tomar remédio depois que eu saí da camarinha, para não dar nenhum tipo de conflito com o meu santo. É diferente do caso que aconteceu há tempos atrás aí, daquele Iaô que morreu na saída dele. No caso dele, ele tomava... Dele era diferente, porque ele era diabético, né? E o pai de santo proibiu ele de tomar os remédios controlados dele. Então, ele teve uma crise, e nessa crise ele veio a óbito, depois da saída. Não é o caso meu, porque o meu, até enquanto, igual eu falei com meu pai, enquanto eu puder segurar, eu posso ter certeza que eu vou segurar. Tá? Então, eu consegui segurar a onda, mesmo tossindo, eu consegui segurar, fiz esse sacrifício pelo meu próprio santo, tá? De não deixar nada que não seja do próprio fundamento dele entrar dentro da camarinha. Então, eu mesmo me afirmei dentro dessa filosofia de não tomar remédio, tomar somente as coisas naturais do próprio santo. E graças a Deus deu tudo certinho. Então, dando sequência aí, como eu falei, são pessoas, né, dando negativo, cercado de muita inveja, tudo ou nada, igual eu expliquei para vocês aí, topa tudo, não tem medo, e isso aí tem as consequências, não fixa no destino. Então, as metas que essa pessoa traça para o próprio destino dele, ele não dá sequência nessas metas. É o que leva nele ao distúrbio, a esse distúrbio mental. Por isso que é direcionado e orientado as pessoas quando a gente joga e depara com 15 búzios abertos e um fechado, e essa pessoa é de Obelgundá-Meji, e ali a gente vai recolher 4 dos búzios e fazer a confirmação se está no Herê ou no Axobô, no positivo ou no negativo, para aí a gente ver o que pode ser feito, se pode ser feito em cima de um ebó,
dentro de um fundamento, ou, em último dos últimos casos, ser submetido a uma feitura, fazer o santo, uma obrigação mesmo de fazer o santo. Por quê? Interfere diretamente no distúrbio mental. Tá? Interfere diretamente a cabeça. Então, você tem que dar alimento à cabeça. Você tem que fazer o fundamento para poder te dar equilíbrio mental, que é o principal. É isso aí. Então, eu acredito que o 15º já encerramos. Ainda tem mais alguma coisa, João? Não. Encerramos aí. Tá? Então, semana que vem a gente vai estar dando sequência, né? O pessoal de casa, se quiser fazer perguntas sobre o 15º Odô, o momento é agora, né? Então, fiquem à vontade, podem perguntar o que quiser sobre o 15º Odô, que a gente vai estar respondendo. O que a gente não souber, a gente joga para o último Odô, responde tudo, que nem a gente fez no Odô anterior, que a gente... Eu não lembro agora o número que foi que a gente respondeu as perguntas, acho que foi no 10. A pessoa viu ele gravado, né? Então, vocês assistindo ele gravado, vocês podem entrar nos comentários, fazer a sua pergunta, que na próxima live nós vamos, né, responder a todos aí, que às vezes, pelo horário, de repente a pessoa não tem condição de estar assistindo agora, mas pode pesquisar e vai, né, não esquecendo de você inscrever no canal, tá? Deixa o seu like. Dar o seu like e o sininho de notificação, para que a plataforma entenda que você está enganjado, que você gostou do assunto. Então, toda vez que a gente postar uma coisa nova aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado. Isso aí. E mesmo você que vai deixar, mesmo que você que vai assistir a live mais tarde, amanhã cedo, amanhã tarde, ou até mesmo os dias aí pela frente, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que é importante também, que ajude a crescer o canal ainda mais. Né? Então, mesmo. Vamos lá. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, deixa eu dar boa noite para o pessoal. A Sônia. Oxalá que abençoa. A Tati de todas as lives, né, conhecida como a menina do Chuchu Sagrado. É o que dizem aí nas lives. Que chique. Ela é a famosa Chuchu Sagrado. Madu. Se é a primeira vez no canal, seja bem-vinda. Oxalá que abençoe. Então, assiste do começo que a live está bacana. Então, deixa eu só dar alguns recadinhos. A partir de outubro, nós teremos outro curso no canal, que será ministrada pela professora Andressa. Né? Fiz uma outra parceria aí para trazer cursos para vocês, que será sobre o baralho cigano. Para quem gosta, será um curso bem bacana, totalmente gratuito, né? 100% WhatsApp, mas as dúvidas serão tiradas em lives que eu e a professora faremos. Ainda não está definindo como e qual dia que vai ser, mas começará em outubro. Tá? Então, o grupo já está formado. Eu vou colocar o link do grupo no final da descrição, então quem quiser fazer parte do grupo será muito bem-vindo. E a outra coisa também será com certificado e
tudo com apostila. Então, aqui o canal não é nada bagunçado, né? Não é, desculpe o termo, não é a casa da mãe Joana, né? Que, né, essa é uma expressão que eu estou usando. Então, a todos do chat, muito obrigado pela participação. A Madu, como ela chegou agora, né, pode estar assistindo depois desde o início. Se ela tiver alguma dúvida, deixa lá na barra dos comentários. E na última live dos estudos dos Odus, a gente tira a live de vocês, a dúvida do tema de vocês. E para lembrar, na quinta-feira que vem, estaremos encaminhando para o último Odu, que será, João? Isso, será a Aláfia, o 16º Odu, representado por todos os orixás Funfun, Oxalá, Oxalufã, Oxaguian e todos os orixás Funfun. E tem cargo? Você já pode adiantar? Tem cargo, tem cargo. A Aláfia tem. E depois que nós terminamos os estudos dos 16 Odus, nós vamos dar início novamente às lives sobre os orixás. E vamos começar com... Vamos dar uma sequência agora, né? Vamos falar sobre Omulu e Obaluaê, tá? A galera está pedindo, então nós vamos falar sobre eles e depois nós vamos iniciar falando de Exu a Oxalá. A cada semana nós vamos falando dele. Vamos, E os temas que foram aparecendo aí, a gente vai diversificando eles. O Exu e o Oxaguian não estava sabendo disso, não. Estou sabendo agora. Tá sabendo aí, é primeira mão. Vamos falar deles também. Então tá, né? Você está falando, então vamos. Tranquilo. Assim embaixo, velho. Você falou assim embaixo. Os conhecimentos não podem parar. Tá. É que eu só tinha combinado uma coisa, né? O Molu, o Baluaê e Nanã, né? Eu fiquei surpresa. Não, mas todos os temas que a gente for deparando aí, que o pessoal for pedindo, a gente dá uma pausadinha e entra com o tema que o pessoal estiver pedindo. Tá? Foi bom você ter lembrado também. O pessoal que quiser sugerir temas isso de Candomblé para a gente estar estudando, é só ir lá na barra de comentários e colocar lá, eu quero tal assunto. Isso mesmo. Pode falar aí que nós vamos fazer uma live específica para esse assunto que vocês colocarem lá. Tá bom? Se a gente estiver falando de Omolu, a gente dá uma pausa entre uma live e outra. Isso. Faz uma live daquilo que vocês pediram. É assim que funciona. Isso mesmo. Tranquilo. Beleza? Que vocês tenham aí a melhor final de semana da vida de vocês. E Oxalá que todas as características positivas de Obê Ogundá estejam vivas na vida de vocês, de seus familiares. Axé? Você não está esquecendo nada, não? E temos também que estar orientando vocês que cultuam Odu. Como de sequência, eu vou estar passando para vocês aí as duas cantigas principais. Seria o masteramento das ervas, tá? Berê, berê, poçanho meu de, berê, berê, poçanho meu de, beberê o de obenã, beberê o de obenã, poçanho meu de. Então você vai macerando e zoelando essa cantiga. A letra dessa cantiga, ela está falando justamente para que Ossanha solte o ofo, solte a magia dessas folhas para o banho, para que ela traga benefício para o seu corpo. Tá? E no momento que você for tomar o banho, você pega a água que você recolheu do banho
pega a água do chuveiro para quebrar aquele gelo, né? Completa a água daquele banho, e aí você vai jogar na sua cabeça, no seu ori, pedindo proteção, pedindo positividade na sua vida, equilíbrio espiritual na sua cabeça, na sua vida, no seu corpo, no seu espírito. Tá? E no momento que esse banho estiver caindo, você vai cantar essa zoela. Xaxararabela é balé, xaxararabalé fuau, xaxararabalé balé, xaxararabalé fuau. Com essa cantiga aí, você vai estar, cantiga, a tradução dela é que neste momento vai estar sendo tirado todo fardo, toda quizila, toda negatividade do seu corpo que está caindo e descendo água abaixo. Isto aí. Então, a todos, uma boa noite a todos, tá? Que vocês tenham o melhor final de semana na vida de todos vocês. Agradeço o carinho de todos que participaram, de todos que vão assistir essa live depois gravada, tá? E que a gente possa estar dando sequência, que o Olorum e todos os orixás possam estar nos dando saúde para a gente estar dando continuidade a esse propósito. E só para lembrar vocês, o link do grupo do curso de Baralho Cigano eu vou colocar lá no final da live na descrição. A todos, o meu muito obrigado, e como o João falou, que vocês tenham um ótimo final de semana a todos. Axé. Até segunda-feira com mais uma live bacana com Pai Marcos e Mãe Lu de Oiá, falando sobre política. Então, até segunda-feira, se Deus quiser, um bom final de semana. João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até segunda-feira, meu irmão. Axé.